Vamos falar de Vasco. Amanhã a bola rola, vamos falar sobre o local da partida. Vamos falar sobre William Batista fazendo o seu estreando no comando do time profissional do Vasco, mesmo de forma interina. É o treinador na partida de amanhã. Vamos falar também dos preferidos a assumir o seu substituto do Maurício Barbieri no comando da equipe. E o Vasco teve conversas hoje sobre o Zaladar, que poderá ser um dos reforços, né, nessa janela, e um jogador que foi sondado na primeira janela do início do ano, voltou a ser oferecido pelo Gigante da Colina. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. Bom, amanhã a bola rola lá no Luso Brasileiro. Hoje de manhã o Vasco divulgou o local da partida. Será lá na Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa da Ilha, no Luso Brasileiro, valendo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, independente do resultado, o Vasco não sai da zona de rebaixamento, infelizmente, não sai da zona. O Vasco estará apenas com 6 pontos, né? O primeiro time da zona de rebaixamento, o Goiás, que venceu o Vasco na última rodada, que dá mais nervo a essa derrota. E o Goiás está com 11 pontos. Primeiro time da zona, né? O Vasco vencendo vai a 9. Calculo que o Vasco precisa mais ou menos de umas 3 vitórias seguidas para... E, claro, o Vasco agora vacilou tanto dessas 11 rodadas que, além de vencer 3 seguidas, precisa que os seus adversários diretos tropecem nessas rodadas para que o Vasco possa sair da zona de rebaixamento. Bom, e amanhã, como eu falei, a bola rola às 9 da noite, lá no Luso Brasileiro, que terá estreia no Gigante da Colina, William Batista, que até semana passada era o técnico do time sub-20, foi campeão invicto com o time sub-20, terá uma oportunidade no time profissional, de forma interina, pelo menos no momento de forma interina, e ele falou com a TV Vasco, falou como que ele foi recebido pelos jogadores e a mentalidade para o jogo de amanhã, que só tem uma ordem: vencer. Veja. Fui bem recebido, pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles me ofereceram nesses 3 dias, estou bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã. A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada e no final do jogo sair com os 3 pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que o nosso torcedor merece. Que os deuses do gramados ajudem o William Batista amanhã, que o Vasco precisa mais de nunca dos 3 pontos. Bom, a gripe, o Vasco ainda procura substituto para o Maurício Barbieri. No momento, o William está como mandato tampão, né? Depois ele retornará ao time sub-20. E o Vasco teve um dia cheio hoje, negociou por videoconferência com o Rogério Ceni, né? O ex-goleiro até se empolgou com a possibilidade de ser treinador
do Gigante da Colina. Ele que nunca jogou, como jogador, nunca jogou no Vasco, passou a carreira inteira praticamente como jogador no São Paulo. Era goleiro no São Paulo na goleada do Vasco sobre o Tricolor Paulista 7-1 em São Januário. Mas ele se mostrou empolgado, não se falaram em valores, salários, mas foi uma conversa mais com saudade, se o Rogério estava disponível, se estava a fim de defender o Vasco. E os dois lados estão otimistas com uma outra conversa que defina o acerto, né? Que seria um contrato até o fim do ano que vem. Né? Mas o Rogério hoje é o plano B. O plano A é o Ramon Dias, né? Que teve uma carreira vitoriosa no River Plate, né? Também teve conquistas em outros clubes, inclusive no Arral, né? Que eliminou o Flamengo no Mundial Interclubes. Ele chegou a ser também anunciado como técnico do Botafogo em 2020. Não, em 2021, quando o João Textor assumiu o Botafogo, mas eles estavam com cirurgia a ser marcada, com problema de saúde, não pôde assumir. E agora tem essa oportunidade de vestir, ser o treinador do Vasco. Mas também fizeram conversas por videoconferência, também ainda não se falou em valores, mas também o argentino viu um desafio interessante, defendeu o Vasco. Vamos aguardar. Pelo jeito está entre os dois, o Rogério ou o Dias. Até mais ou menos no início da próxima semana, a diretoria vascaína deverá bater um martelo quem será o novo treinador do Vasco. Bom, e eu Vasco ainda procura reforços para a janela, que vai iniciar a partir da segunda-feira, dia 3, já abre a janela no meio do ano, né? Já sabemos do Ricardinho, né? O Gary Model deverá ser o outro reforço. E o Vasco procura outros nomes. O meio-campo é visto como prioridade. E nesse domingo, o representante do meia uruguaio, Rodrigo Zaladá, estiveram almoçando com o Paulo Brax e os representantes dessa sete. Ele poderá ser mais um reforço do Vasco para essa janela. As conversas ainda estão em forma inicial. O Vasco mostrou otimismo também em acertar com o meia. E lembra do Franco Fagundes, que foi soldado no início do ano, foi oferecido novamente. Será que o Vasco agora vai aproveitar essa oportunidade? Eu gosto particularmente do Fagundes. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta e a hora do almoço que a gente vai fazer reflexão. Até mais.